Olá, amigos! Sejam todos bem-vindos. Olá, amigas! Sejam todas bem-vindos, amigos e amigas do nosso Jornal em Destaque. Estamos aqui mais uma vez para a transmissão de um programa de entrevistas no formato ao vivo e já estaremos aqui dividindo tela com a nossa convidada de hoje para falarmos do tema Perdoar é preciso? É uma pergunta que não quer calar e nessa semana aí de Natal, obviamente, ela se torna ainda mais importante. Então vamos lá. Eu já tenho aqui algumas pessoas entrando. Obrigado, Júnior. Deixa eu assinar aqui para você. Eu vou colocar também já, fixar aqui o nosso tema, para você que vier depois poder aqui saber direitinho o que está acontecendo. Deixa eu publicar aqui e já fixar o nosso tema. Bom, eu estou aguardando hoje a psicóloga, que é a nossa entrevistada, né? Vamos falar com a Bruna Richter já. Aguardando aqui ela entrar para a gente entrar nessa conversa boa e você também pode participar fazendo a sua pergunta, dirigindo pergunta à doutora psicóloga a respeito, claro, desse nosso tema, tá bom? Mas eu tenho certeza que você vai gostar muito. Vamos discorrer a respeito, né, dessa questão. Afinal, perdoar ou não perdoar? Bom, deixa eu tentar aqui fazer um convite. Bruna, tenta me enviar um convite que eu continuo com dificuldade. Você não me dá, aqui não aparece a opção convite para você, somente para os outros integrantes aqui da nossa sala de conversa. Então vamos lá, deixa eu acenar aqui para você também. E aguardar aí você me mandar o seu convite. Vamos ver se a gente consegue estabelecer aí essa conexão e bater esse papo aí bem importante, bem sério. E compartilhar com os nossos seguidores, os seguidores do Jornal em Destaque aqui no nosso canal do Instagram. Vamos lá, vamos aguardar. Deixa eu ver aqui. Aguardar a doutora mandar. Vamos ver se a gente consegue agora. Deixa eu ver aqui. Peraí. Olá, Carlos. Boa tarde. Obrigado aí pela participação com a gente. Estamos aqui aguardando a nossa entrevistada dividir telinha com a gente para a gente bater um papo hoje, né? Mais uma entrevista aqui. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Eu ainda não consigo. Bom, gente, para vocês que já estão aqui conversando, né, participando, né, aqui com a gente, né, dessa conversa que já vamos estabelecer com a doutora, né, estamos tendo uma dificuldade técnica, né, eu não estou conseguindo somente para ela, olha só, parece que o Instagram tem algum problema pessoal com a nossa entrevistada, mas aqui eu não estou conseguindo fazer o convite, ela está tentando ver se tem algum bloqueio, alguma coisa, e também está fazendo um experimento dela enviar o convite aqui para a gente, tá bom? Então, gente, muito obrigado, Carlos, obrigado aí a todos vocês que estão nos acompanhando até agora. Vamos aguardar só mais um pouquinho e daqui a pouquinho, se a gente não conseguir, então vamos ter que remarcar aí essa nossa entrevista para que você não fique aí muito tempo esperando saber mais, né, através da experiência e da capacidade da doutora Bruna Richter a respeito desse assunto, tá bom, gente? Vamos ver então, vamos aqui tentando, aguardando aqui, vendo se a gente consegue. Deixa eu ver aqui. Tá ok? Legal, gente. Então tá bom. Bom, é isso, né? Tecnologia, apesar de muito avançada, graças a Deus por isso, né? Ela também tem esses problemas, assim como carros de luxo também tem pane elétrica. Então tá, gente, vamos lá, vamos aguardar aqui e ver. Deixa eu ver se aqui a doutora tá conseguindo. Vamos lá. Deixa eu falar com ela aqui, no privado. Bom, gente, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer mais um experimento. Eu sei que a hora está avançada, né? Mas ainda está no início da tarde, estamos aí caminhando para o meio da tarde ainda dessa segunda-feira. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou sair novamente, né? E acompanhar aqui o progresso, né? Deixa eu ver aqui, enviar uma solicitação, eu acho que agora, deixa eu ver se eu consigo aqui, gente, deixa eu visualizar aqui. Ah, agora sim. Então, se agora deu certo para a gente poder conversar e falar desse tema. Muita gente reclama dessa situação no período de Natal. Olá, como vai? Tudo bem, doutor?
Tudo bem, Hélio, conseguimos. Ai, que coisa boa, que coisa boa. Bom, vamos lá, deixa eu começar aqui falando para as pessoas um pouquinho, né, da Bruna Richter, para que eles saibam exatamente com quem eles estarão aí compartilhando esses próximos minutos daqui para frente na nossa entrevista, nossa conversa, tá bom? Ela é graduada em Psicologia pelo IBMR e em Ciências Biológicas pela UFRJ, pós-graduanda no curso de Psicologia Positiva e em Psicologia Clínica, ambas pela PUC. Autora de 3 livros infantis, trilogia que aborda sobre sentimentos difíceis de expressar pelas crianças, objetivando facilitar o diálogo entre pais e filhos. Um trabalho muito bacana. Também foi de sua iniciativa criar um folheto educativo para crianças relacionado à pandemia, chamado De Carona no Corona. É ainda uma das fundadoras do Grupo Grão, projeto que surgiu com a mobilização voluntária em torno de pessoas socialmente vulneráveis, através de eventos lúdicos, buscando a livre expressão de sentimentos por meio da arte. Também formada em artes cênicas pelo SATED, o que ajuda a desenvolver esse trabalho de forma mais eficiente. Estou falando da nossa entrevistada de hoje, finalmente, Bruna Richter, convidada para falar sobre o tema Perdoar é Preciso. Bruna, seja muito bem-vinda. Hélio, muito obrigada. Apesar dessa dificuldade agora da gente conseguir entrar, acho que a gente já entra no tema perdoando a internet, né? É verdade. Se bem que eu já vou me adiantar dizendo que se o Instagram não deixasse a gente conversar hoje, eu não iria perdoar o Instagram, nem mesmo no Natal. Mas vamos lá. Bruna, nós estamos aí bem pertinho, há poucos dias do Natal. É uma data muito significativa para a comunidade cristã em todo o mundo. É uma data religiosa que promove a reunião de famílias em torno de mesa, né? E também algumas pessoas, eu digo algumas, né, para não falar muitas, algumas pessoas aproveitam essa ocasião para pedir perdão pela vacilada que deu com alguém, né, no decorrer do ano, aquelas coisas todas. Bem, algumas pessoas questionam, dizem, poxa, pede perdão no Natal, não vale, aquela coisa, será que perdoou mesmo? Será que é sério o pedido? E tem tantas coisas que giram em torno, né, desse assunto. E você, Bruna, foi eleita pelo Jornal em Destaque a acabar com todos os fake news a respeito dessa história. Que bom que você aceitou o nosso convite, porque do contrário eu também não iria te perdoar, nem mesmo na noite do dia 24. Puxa vida. Bom, Bruna, é claro que nós não vamos falar nessa questão religiosa que envolve o perdão, né? A ideia é a gente conversar um pouquinho dentro do seu conhecimento, da sua experiência, a respeito do que perdoar ou não perdoar, o que representa para a saúde mental, né? Para aquelas pessoas que perdoam ou que se negam a perdoar, aquelas que são perdoadas e não são perdoadas. A ideia é a gente falar de saúde mental dentro, né, girando em torno desse assunto. Então, podemos começar? Podemos sim. Assim, eu acho importante você colocar assim para mim que não é sobre religião. É lógico que a religião, assim, e até o social, ele influencia muito nesses pedidos de perdão. E épocas festivas, elas são especialmente benéficas nesse sentido. Parece que tem uma comoção geral. Mas hoje eu prefiro abordar o aspecto mais científico, né, do perdão. Sem dúvida. Essa é a ideia. A gente sabe que a religião, ela empurra as pessoas, a religião, ela promove isso, a necessidade de perdoar. Mas tem gente que diz assim, eu não perdoo nada, quem tem que perdoar é Jesus Cristo, eu não quero saber de nada. E aí deleta aquela coisa toda, enfim. Então nós vamos bater um papo realmente através desse seu conhecimento, né, dentro da sua formação. Tá ok? Podemos começar? Podemos sim. Então vamos lá. A primeira pergunta, eu gostaria de saber o seu conceito, né, como você compreende e concebe, né, o significado, o que significa o perdão. Vamos falar um pouco do perdão em si, dentro desse seu campo aí científico. Bruno. Se a gente for na etimologia da palavra, né, o perdão vem do latim perdonare. E aí o per significa por inteiro e o donare é uma doação. Então, significa se doar por inteiro, quase como se fosse dar um presente. E aí esse presente a gente pode pensar que pode ser para o outro, mas pode ser também para si. Então, quando a gente pensa no outro, a gente pensa que alguém cometeu uma ação que a gente não julga
como benéfica para a gente. Então, possivelmente a gente pensa numa injustiça e ainda assim a gente opta por não ter sentimentos negativos dirigidos a essa pessoa. E aí eu falo que pode ser também um presente para si, né? Porque quando a gente tem sentimentos negativos dirigidos ao outro, a gente fica preso a esse outro, como se fosse subjugado ao outro mesmo. Então, quando a gente se liberta disso, isso traz uma paz interior que é muito grande e que é necessária para desenvolver cada vez mais a saúde mental. Essa quebra de correntes diante desse outro que a gente acredita que nos prejudicou. Ah, perfeito, perfeito. Agora, eu faço a seguinte pergunta. Quais, assim, os efeitos, vamos falar dessa questão mesmo da saúde mental, do bem-estar, né? Da pessoa seguir a vida com uma boa consciência, né? Porque isso é muito saudável, né? Você viver assim com aquele peso na cabeça é sempre muito ruim para tudo, né? Afeta todos os setores da vida da gente. Então, quais os efeitos do perdão na vida das pessoas? E aí, eu tanto me refiro àquela pessoa que perdoa, né? Qual o efeito que aquilo traz para aquela pessoa que consegue, né, perdoar alguém, né, uma ofensa que recebeu de alguém, de terceiros, e também, né, de quem é perdoado. Tem pessoas que pedem perdão, mas não são correspondidos, né? Então, assim, qual é o efeito que isso também pode trazer, né? E vamos seguir por aí. Então, quais são os efeitos do perdão na vida das pessoas? Então, a gente pode pensar que diante de alguma situação de muita violência, né, uma situação assim difícil, a gente tem algumas respostas que são fisiológicas, assim, a gente faz isso de maneira inata. E aí, puxando um pouquinho de biologia, a gente fala que são respostas de fuga ou de luta. Quando a gente traz isso foi fundamental para a preservação da espécie, inclusive. Quando a gente traz isso pro ser humano, a gente pensa que fuga poderia, por exemplo, ser uma evitação dessa pessoa que nos causou alguma coisa. E a luta poderia ser uma espécie de vingança. Só que a vingança, ela traz possivelmente a violência. Então, homicídio, guerras, enfim. A evitação, ela é interna. Então, ela pode provocar transtornos mentais. A gente pode pensar, por exemplo, na angústia, a gente pode pensar em depressão. Então, tanto externamente como internamente, apesar de serem respostas esperadas, existem as consequências dela. Mas existe uma coisa bacana que é tão inato quanto essas respostas por exemplo, o perdão. Como a gente é gregário, como a gente vive em sociedade, também é uma resposta positiva para que a gente consiga se reconciliar e aí conseguir algum tipo de proteção diante de tudo, que o perdão aconteça. E como são respostas opostas, né? Assim, como são coisas que, na verdade, é a gente que escolhe, essa a gente decidir diante disso qual é o melhor caminho a se tomar. Tem coisas que as pessoas consideram imperdoáveis, mas eu trago aqui uma pulguinha, para deixar uma pulguinha atrás da orelha. Isso é ótimo. Cientificamente, se fala que nada é imperdoável. Fica aí o recado, né? Quer dizer, nada é nada, né? Nada nem alguma coisa, nada é nada, né? Bom, a gente sabe que as pessoas, às vezes, a gente lê até, as pessoas publicam nas redes sociais, né? Aquela coisa de que eu perdoo, mas não quero aproximação. Eu perdoo, mas você lá, é aqui, e eu aqui. Enfim, tem uma série de coisas que giram, por isso é que esse assunto é tão interessante e é tão pertinente ao ser humano, né? E aí... é ótimo você falar sobre isso, porque assim, o perdão não implica em convivência, por exemplo. Se a gente considerar que perdão é a gente eliminar da nossa vida isso que tem de afeto negativo, a gente pode eliminar isso e realmente estar zerado, mas não ter nenhum afeto positivo dirigido à pessoa. Então a gente consegue perdoar e ainda assim, por exemplo, não querer conviver. Isso não implica em, perdoou pela metade, né? Tem gente que diz assim, perdoou, mas não quer conviver, então perdoou pela metade. As pessoas já, se perdoa, tem que voltar lá à origem como era no começo. Não necessariamente, né? Não necessariamente, porque até se voltarem a conviver, a história escrita vai ser outra, né? Não tem como você voltar como se fosse um jogo de videogame. Zerou o jogo e começa novamente. Começa novamente.
Perfeito. Bom, então, aí considerando essas pessoas, né, que dizem, eu não perdoo nada, né, quem tem que perdoar é Jesus, ou então, no máximo, o corpo de jurados no tribunal, é possível viver bem, não perdoando quem lhe pediu perdão um dia, e também, né, quem pediu perdão e não foi perdoado. É sempre levando os dois lados, né? Porque a gente pensa assim, pode ser que eu esteja enganado, não há superioridade aí, né? Entre perdoar, ser perdoado. Eu acho que no final é bom para todo mundo, né? Mas nesse campo, é possível quando a pessoa resiste, assim, não quero perdoar, não vou perdoar, é possível que ela, de alguma forma, ali se encaixe num padrão, numa situação de vida em que ela possa viver sem ter esse peso, sem sofrer consequências aí, voltando à questão da saúde mental? Eu entendo que você sempre pergunte pelos dois lados, assim, em geral eu foco em quem dá o perdão, por isso a primeira resposta eu dei nesse viés, porque receber o perdão depende de uma outra pessoa. Então, assim, eu estou focando no que é possível fazer. É claro, assim, receber o perdão é muito importante, você precisa, assim, mostrar o arrependimento, se colocar ali à disposição de um possível ponto de reconciliação que seja exigido pela outra pessoa, mas dar o perdão é muito mais próprio, né? Assim, é você quem pode fazer. Então, você pode seguir, você pode optar por não perdoar. Às vezes, assim, parece que não é nenhuma opção, parece que você não consegue, né? Tem alguma coisa ali que te impede de perdoar determinada situação. E isso é muito real, né? É muito concreto. Só que eu volto a falar aquilo que eu disse no início. Quando você não perdoa, de alguma forma, você fica ligada àquela pessoa. Então, e de uma maneira negativa. Pode ser que isso implique em pensamentos, por exemplo, recorrentes. Então, sempre que você encontra essa pessoa, você tem algum tipo de desconforto, de mal-estar, ou às vezes nem não precisa estar próximo, né? Assim, às vezes mesmo distante, esse pensamento vem e povoa a tua mente e fica ali como se fosse uma ruminação mental. Então, é possível continuar sem dar o perdão? É possível. Mas talvez isso te prejudique a saúde mental. Talvez isso te deixe um pouco mais refém dessa pessoa, cuja distância talvez você até prefira, né? Assim. É verdade, é verdade. Bom, tem também aquela questão de pessoas que já se habituam muito facilmente em pedir desculpas, pedir perdão, né? Eu não sei se entra numa questão de vício, né? Porque ela nunca se esforça, né, para evitar o erro. Ela simplesmente se acomoda, né? Eu vou errar e vou pedir perdão. E principalmente se a outra pessoa já tem um comportamento assim, já de perdoar fácil, então parece que entra numa rotina. Faz besteira, pede desculpas, pede perdão, aí é perdoado, aí faz de novo. Como é que é lidar com isso, assim? Então, aí eu acho que a gente sai um pouquinho do âmbito do perdão e entra no âmbito das desculpas, né? Desculpa é tirar a culpa. Então, você começa a fazer o que você quer fazer e você fala, tira minha culpa, por favor, tira minha culpa, e assim segue. Me parece que, nesse caso, foge um pouquinho do âmbito do arrependimento, né? Assim, parece que a pessoa só quer uma bengalinha para que ela possa fazer o que ela deseja realmente fazer, não considerando tanto o sentimento do outro, né? Você tocou num assunto bem importante, né? A questão do arrependimento. Então, a minha pergunta agora é a seguinte, existe diferença, elas caminham juntas ou podem caminhar separados, o perdão do arrependimento? Qual é a diferença entre perdão e arrependimento, se é que há? Então, o perdão está atrelado a sentimentos que você considera negativos, né? O arrependimento, ele é como se fosse um passo além do perdão, né? Assim, você está totalmente envolvido nessa situação, você realmente não deseja... se você pudesse voltar atrás, você não desejaria que aquilo tivesse acontecido, e aí você precisa mesmo fazer de uma forma diferente. Isso é estar arrependido, assim, confrontar aquele teu ato de maneira tal que você realmente não faria da mesma forma. E por isso você precisa de um acolhimento, de uma desculpa, de um auxílio
do outro para que você consiga provar que você é capaz de fazer de outra forma. Uhum. Porque, na verdade, a desculpa é aquilo que a gente oferece, né, para alguém, não é, de alguma forma, né? E o arrependimento, ele é uma coisa que tem que funcionar dentro da pessoa, né? Aquilo ali é uma autopromoção, né? Ela deve promover aquilo dentro dela, né, um arrependimento. E seria o arrependimento que leva ao verdadeiro pedido de perdão? Assim, ele é... Exatamente isso. Exatamente isso, assim, quando você pode pedir perdão sem estar arrependido, mas aí a gente cai nesse caso que a gente acabou de conversar, que você está falando quase que da boca para fora. E aí a chance de ser recorrente a ação, ela aumenta um pouquinho se for assim. Quando você está arrependido daquilo, você está se prontificando a não repetir novamente aqueles acontecimentos, ou atos, ou injúrias, enfim. E aí você consegue, de uma maneira geral, talvez até diante da visão do outro, né? Se comportar de outra forma, assim. Perfeito. É possível uma pessoa se arrepender, mas em função... Porque cada um é um, né? Cada um tem um temperamento, né? Tem uma personalidade. É possível uma pessoa se arrepender, mas não chegar a pedir desculpas? Sim. E aí isso tem muito a ver com a personalidade mesmo de cada um. Pode ser que ela não queira dar o braço a torcer, como se fala comumente. Então, ela pode estar ali decidida em não fazer aquilo novamente, saber do próprio erro, assim, saber que numa possível próxima situação ela não agiria daquele modo, mas ainda assim ela não chega ao outro para falar isso. É uma opção, assim, acontece, mas ainda assim é esse vínculo que se forma e que, assim, quando não é falado, aquilo que a gente não fala, ele permanece na gente, e aí ele permanece podendo ser, inclusive, somatizado, né? Por isso é tão importante, e aí nessas épocas, assim, se torna ainda mais claro isso pra gente, é tão importante que se fale sobre o que aconteceu, né? Que tem essa possibilidade de conversa, de diálogo sobre tudo, porque dessa forma a gente descobre e a gente se torna um pouco mais permissível, entendendo que o outro é humano, né? Assim, ele teve uma história e todos os correlatos que levaram ele a agir daquela forma, que não foi a mais acertada, mas que talvez ele possa reparar de algum modo. Entendido. A Valéria, que está nos acompanhando, ela está perguntando aqui, o arrependimento fica atrelado a não se perdoar? A não se perdoar? Bom, eu acho que eu entendi o que ela quis dizer. Assim, quando você está arrependido porque você não conseguiu perdoar a si mesmo. E aí você se arrepende, né? Pelo que eu entendi da pergunta, é isso que ela quis dizer. Sim, quando a gente fala em perdão, e foi ótima a pergunta dela, a gente tem esse perdão que a gente até agora está dirigindo para o outro, né, o que vem do outro, mas a gente pode também estar falando do auto-perdão. Então, tem algumas atitudes que a gente toma na vida e que a gente se arrepende, usando o termo, profundamente. A gente gostaria muito que aquilo não tivesse acontecido. E aí, esse arrependimento vem exatamente porque a gente não conseguiu se perdoar por aquela ação que foi inapropriada. Certo, ela está dizendo que é exatamente isso aí que você está se referindo. Ainda baseado nessa pergunta que a Valéria fez, assim, porque eu já convivi com pessoas que tinham um comportamento de uma facilidade imensa de perdoar as coisas mais absurdas que faziam contra ela. Mas conversando na intimidade, ela expressava uma dificuldade imensa de se perdoar de algumas coisas mínimas, né? Isso acontece, isso também é um trabalho a ser feito, as pessoas também precisam não só aprender a perdoar o próximo, como também se perdoar de coisas, porque tem gente que acha que não pode falhar, não pode errar, fica se sacrificando, se maltratando por coisas que qualquer ser humano faria. Enfim, a gente também é composto de erros e acertos, e as pessoas, quando chega no erro, ela mesma não se perdoa. E aí, qual é a recomendação para essas pessoas, doutor? Então, Hélio, eu acho que é isso mesmo. O degrau, acho que ainda mais difícil tem a ver com esse perdão dirigido a si, né? A gente tende a ter, principalmente no mundo atual, uma autocobrança, uma autoexigência de um nível enorme. E aí, qualquer deslize ou erro, a gente tende a se culpar, quase como uma punição, uma autopunição, né? E essa obsessão, né? Esse controle de qualquer movimento, pensamento do que a gente faz, ele pode ser muito nocivo. Então,
é importante que a gente saiba perdoar o outro, mas eu diria que é ainda mais fundamental que a gente consiga se perdoar, né? Assim, não é fácil, não é uma coisa trivial, mas é fundamental para que a gente consiga estar bem com a gente mesmo. Muita gente fala, né, que você precisa aprender a se amar para amar o próximo, né? E no caso aí também, para você poder perdoar o outro, acho que você tem que praticar também o auto-perdão, né, doutor? É porque se a gente não reconhece essa humanidade, né, essa possibilidade de erro, que é passível a todo. Se a gente não reconhece isso na gente mesmo, pode ser ainda mais difícil essa capacidade de perdoar o próximo, né? Uhum. Perfeito. Bom, doutora, e aí assim, agora como, né, mais ainda dentro da sua área de atendimento e tal, uma pessoa que tanto tenha dificuldade de se perdoar, quanto uma pessoa que tenha dificuldade de perdoar o próximo, essas pessoas, elas podem e devem procurar um profissional do comportamento, uma pessoa um especialista para auxiliar a exercitar isso e conseguir chegar a esse ponto mais confortável na vida? Sem dúvida. Existem alguns comportamentos que eles são enraizados na gente, né? Que a gente carrega desde muito pequenininho e às vezes a gente repete sem essa consciência de que a gente faz aquilo da mesma forma. E nesse sentido, a terapia, ela ajuda a colocar luz nisso que a gente faz sem perceber, e aí ela cria, assim, possibilidades de que a gente tenha alternativas para esse comportamento. Então, pode ser que a dor, né, o sofrimento, esteja tão insustentável que sozinha a pessoa não dê conta. E nesse sentido, um profissional pode estar auxiliando a desenvolver novos comportamentos. Mas eu acho, assim, importantíssimo eu ressaltar que o perdão, ele é uma coisa gradual, é o processo. Então, a gente pode pensar de duas maneiras, né? Existe uma parte, o nosso cérebro, ele tem três partes, né? Três regiões. Uma mais antiga, uma outra, ela é límbica, é aquela onde ficam os sentimentos, e a terceira, essa parte mais nova, é a parte do neocórtex, que é responsável por tudo isso que é mais racional, por essas tomadas de decisão. Então, a tomada de decisão, quando a gente fala sobre o perdão, ela é mais imediata. Assim, é uma decisão, uma escolha, né? Assim, a partir de hoje, quero perdoar. O processo límbico, né? Esse processo que envolve as emoções e os afetos, isso é mais demorado. Não é tão fácil assim, a partir de hoje eu quero perdoar e acontece, sabe? Então, é importante que a pessoa se acolha nesse sentido, que ela não se atropele numa situação que para ela pode ser insustentável. Então, quando eu defendo que, assim, a ciência fala que tudo é passível de ser perdoado, esse tudo depende muito do desenvolvimento da história da pessoa. Então, assim, pode ser que é um processo. Pode ser que para você determinada coisa seja imperdoável. Ou que demore mais, né? Tem gente que tem mais facilidade de perdoar, sei lá, alguma coisa acontece, tá tudo bem e tal, e já tem outras que ficam remoendo, demoram mais, quer dizer, cada um tem um processo para chegar lá, né? O importante é alcançar esse estágio, não é isso, doutor? É isso. Quando a gente pega, por exemplo, assim, figuras importantes da história, então, a gente pega Gandhi, a gente pega o Mandela, ou vou puxar para minha área, né, assim, quando a gente fala do Viktor Frankl, que é um psicólogo, que ele viveu, por exemplo, nos campos de concentração. E aí ele faz um livro lindo, o livro é lindo, falando sobre como, assim, foi essa liberdade que ele conseguiu manter interna, né? Foi essa liberdade que ele criou dentro dele, vislumbrando as pequenas coisas, os pequenos movimentos, assim, de que seria possível uma vida futura que deu sentido à vida dele. Então, assim, quando eu tô falando desse perdão generalizado, eu tô falando de coisas que são muito grandiosas e que são passíveis de serem perdoadas. Mas pode ser, assim, a gente não precisa também... A comparação, ela é muito cruel. Então, quando a gente fala, poxa, a pessoa foi, sei lá, sujeita ao apartheid. E aí, ela conseguiu superar isso. E eu não consigo superar uma briga que eu tive com o meu cônjuge. Poxa vida. Acontece, sabe? Assim, só você sabe o grau de importância que aquilo teve para você, aonde aquela mágoa tocou, em que ferida ela mexeu, e por isso é importante sempre esse autocuidado na hora de você determinar o que você pode fazer diante do outro.
Certo. Para a gente terminar aqui, baseado no que você acabou de falar, de relatar, que, aliás, esse livro deve ser fantástico, hein, doutor? É, quando a gente precisa né, pede perdão para alguém, obviamente a gente depende de que aquela pessoa tenha essa grandeza de nos perdoar. Quando isso não é possível, ou porque a pessoa a quem se pediu perdão não perdoou, ou porque ela está numa situação que está distante, enfim, não tem como acessar a ela. Nesse caso, quando uma pessoa deseja ser perdoado por alguma coisa, e ela não tem como chegar até essa pessoa para pedir perdão, o arrependimento seria suficiente para ela tocar a vida, né, com uma boa consciência? Sim, é ótima a tua colocação. Sim, é possível. Assim, você trouxe algumas situações, eu acrescento até a situação de morte. Assim, às vezes você se arrepende, mas não pode mais não ter contato com a pessoa porque ela não estava aqui entre a gente. Mesmo diante disso, se você está convicto que não era o tipo de ação que você gostaria de ter tomado, assim, se você pudesse, aquilo seria feito de forma diferente. O que acontece? A ação, a gente não consegue mais retirar. Se aconteceu, é aquilo mesmo. Mas o sentimento atrelado à ação, esse pode ser ressignificado. Então, assim, tudo aquilo de negativo que estava associado a esse tipo de ação, você consegue ver de uma forma, enxergar de uma forma diferente, por exemplo, entendendo que você fez o que era possível naquela época em especial, com as ferramentas que você tinha. E que hoje, com o conhecimento que você tem, com esse novo olhar que você consegue enxergar, você faria de uma outra forma. Então, ainda que o outro não te desculpe, esse auto-perdão, que é até um tema que a gente tinha abordado, ele é muito importante, né? Assim, essa intuição de que se você fizesse novamente, seria muito diferente a partir de agora. É possível, então, viver melhor assim, né? Dessa maneira, compreendendo, né? Repensando, ainda que não alcance mais, né? Por várias situações, esse perdão de terceiros. Bom, pelo tudo que foi dito aqui, então, a resposta para essa pergunta do tema perdoar é preciso, a resposta é sim. É isso, doutora? Então, perdoar é importante. Eu não sei se eu diria preciso, porque para a pessoa não cobrar tanto assim, né? Para você tirar um pouquinho, aliviar um pouquinho esse peso. Mas, assim, é importante para si. Lembra daquilo do início, assim, é um presente que você dá, tanto ao outro quanto a você, de descartar um pouquinho isso que tem de negativo e esse vínculo que acaba sendo prejudicial, para que você tenha essa liberdade de ser agora da maneira como você acha que é mais conveniente para o teu momento. E aí me lembrou uma coisa, assim, se você me permitir acrescentar, Por favor. Que o perdão, ele é uma força de caráter, e como tal, ele pode ser desenvolvido. Então, quando você fala, por exemplo, que às vezes a pessoa acredita que ela não consegue perdoar determinada coisa, será que é possível que depois de uma terapia ela consiga estar desenvolvendo e agindo de outra forma? Assim, é possível, e é possível que mesmo em casa ela comece a desenvolver ferramentas para agir diferente. Assim, um dos exercícios que eu acho mais bacanas, assim, que pode ser produtivo para quem estiver agora escutando e queira assim, poxa, mas como é que eu começo, né? Assim, pode ser, por exemplo, fazer uma carta para a pessoa a quem você quer pedir desculpa ou a quem você quer perdoar. Então, e aí essa carta, caso você consiga, né, assim, pode ser cheia, repleta daquilo que você realmente gostaria de falar. Então, com muitos detalhes se possível, assim, o que aconteceu, como você se sentiu, o que você gostaria de ter feito diferente, como aquilo impactou na sua vida, coloca tudo. Ao final, você pode optar por entregar a carta, e aí conversa muito com isso de poder realmente endereçar ao outro tudo aquilo que você gostaria de dizer. Mas só o fato de você colocar no papel, de você tirar de si, colocar, concretizar em algum lugar, isso já faz muita diferença. Então, afinal, você pode queimar, por exemplo, isso que você escreveu, você pode guardar em algum lugar, mas só para você começar a se dirigir, né, a começar a andar nessa direção do que é possível abonar ao outro, né, assim, do que é possível você falar, bom, agora nisso, quanto a isso, você está livre. Quer dizer, é só pelo fato de externar isso, ainda que com palavras escritas numa carta que nunca vai chegar a essa pessoa, isso já causa um bem-estar. É assim, doutor?
Faz muita diferença. Faz muita diferença. Internalizar faz toda a diferença em todos os sentidos. Que bom. Bom, antes da gente concluir, de dar a oportunidade para que você faça suas considerações finais, eu gostaria de perguntar assim, quem nos assistiu até aqui, gostou, quiser conversar mais com a doutora Bruna, tem canais que você abre para que as pessoas possam, além naturalmente aqui do seu canal do Instagram, não sei se você recebe aí do direct, né, e responde, enfim, como é que funciona? Você tem aí outros canais, tem e-mail, enfim, como é que alguém que gostou da nossa conversa foi com a gente até aqui? Porque, inclusive, teve gente que saiu dizendo, olha, tem que ir embora, mas estou adorando a conversa. Então, como é que essas pessoas podem conversar, se aproximar da Bruna Richter? Então, pelo Instagram mesmo, caso a pessoa me mande um direct, eu forneço o meu número de telefone e a gente pode continuar conversando por ali. Além disso, existe o meu site, aí é o meu nome mesmo, então, Bruna Richter. O Richter só é um pouquinho difícil, então eu vou soletrar que é R-I-C-H-T-E-R. E aí, pelo site também, vocês podem me encontrar e eu sou super acessível. E eu vou dizer que eu adoro essa troca, assim. Na verdade, é a troca que me move. Então, podem ficar à vontade para estar me contactando e aí a gente tira dúvida ou conversa sobre o momento da pessoa. Legal. E aqui no Instagram é minha.psicóloga. Isso mesmo. Então, é fácil de decorar, né? Minha psicóloga é um bom nome. Uma psicóloga para chamar de seu, de sua, né? Então, quer dizer, não tem nem como esquecer. Minha.psicóloga, né? Aqui no Instagram, tá certo? Bom, doutor, então, olha só, nós chegamos ao finalzinho. Eu quero, mais uma vez aqui, agora em nome de toda a equipe do Jornal em Destaque, agradecê-la por ter aceitado gentilmente esse convite para trocar essa experiência sua, né? O seu trabalho, a sua competência aqui conosco. E quero dizer ainda que o nosso jornal se coloca à sua disposição para tudo aquilo que você achar que a gente de alguma forma pode ser útil, vai ser sempre um prazer. Lembrar as pessoas que estão nos acompanhando que nós vamos deixar essa nossa conversa aqui no IGTV, também no nosso Facebook, no Facebook do Jornal em Destaque, e também no YouTube. Então, vamos aí abrir o leque para que você possa acompanhar a qualquer momento, sempre, e até recomendar a outras pessoas que você entender que pode ser importante para ela ouvir. Bom, então, chegando aí pertinho do Natal, qual é a sua recomendação, quais são as suas palavras de considerações finais, doutora? Então, Hélio, agradeço mais uma vez o convite, assim, sempre que você quiser, eu estou à disposição, eu adorei falar com você. E eu falaria para as pessoas, principalmente, para se acolherem. Então, assim, faça o que for possível. Eu sei que, às vezes, algumas épocas, elas pedem mais algumas ações. E eu sei o quanto é importante, por exemplo, Natal, virada de ano, num ano de pandemia, por exemplo, a gente está falando mais, é mais recorrente esse tema do perdão, mas não se ultrapasse, não se violente diante disso. Então, assim, é um processo, você pode fazer progressivamente, aos poucos, no seu tempo, assim. Faça o que for possível fazer sem se agredir. E caso precise de ajuda de um profissional, existem muitos profissionais qualificados que podem estar ajudando você nisso. E existem alguns exercícios também relacionados ao perdão, além desse que eu falei, que também podem ser passados para que em casa mesmo você consiga estar desenvolvendo cada vez mais esse amor ao próximo e esse auto-amor. Que bacana. Bom, doutora, então eu vou te liberar. Muito obrigado. Obrigado também pela insistência, né? Brigando aqui, dois aqui com o Instagram. Mas foi muito bacana, foi sensacional. Adorei também conversar. Eu tenho certeza que foi muito, o pessoal tá aí, muito bom. Adorei a live. Que coisa boa. Então, um abraço. Já desejo a você e a sua família aí uma semana bem tranquila, produtiva. Um Natal feliz, em paz aí com todos, tá bom? E deixando sempre aquela recomendação, cuide-se aí, a pandemia está por aí, a gente precisa se cuidar muito. Tá bom? Obrigado, doutora. Obrigada a você, Hélio. Muito obrigada mesmo, de coração. Tá bom, então tá, tô te liberando. Até a próxima. Tchau, obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Ok. Bom, gente, então eu conversei com a psicóloga Bruna Richter, que tem aí a sua conta aqui no Instagram, minha.psicóloga, que você pode ir lá conversar, pode continuar essa conversa, vai ser sempre legal, ela já mostrou, né, o seu interesse, né, de conversar com as pessoas. Então, gente, e eu quero agora aqui fazer o meu agradecimento a você, que nos acompanhou, que esteve com a gente até agora, e certamente vai divulgar essa nossa entrevista, que vai ficar aqui no IGTV e também nos outros canais, nas redes sociais aqui do Jornal em Destaque. Tem mais ainda, tá, gente? Ainda vai acontecer ainda mais entrevistas. A gente está tentando ver se consegue ainda antes de encerrar o ano. Mas, de qualquer forma,
vamos seguir trazendo sempre informações com gente do bem, gente qualificada, gente que entende do assunto, para levar sempre a melhor informação para você. Jornal em Destaque, no impresso, nas redes sociais, o jornal local com maior conteúdo, o número 1. Um abraço, gente. Valeu. Até lá. Tchau. Até a próxima.